Voltando lá no menu superior, na aba de tabelas, nós temos agora a área de impostos. Aqui na área de impostos você se depara com a tabela pequena, simples, pequena. E os campos dessa tabela são o ID, o nome do imposto, o nome que você atribuiu ao imposto, a porcentagem, né, que compõe esse imposto, o valor que essa porcentagem representa mediante a fase que você indicou e uma observação relacionada ao registro. Observa que o imposto é relacionado à fase, não é relacionado à etapa e não é relacionado ao serviço ou obra ou ao produto total. É relacionado às fases. Então, se você precisar que sua obra tenha um imposto geral, um imposto de, por exemplo, 8%, por exemplo, tá? 8%, você vai ter que colocar essa informação de imposto em todas as fases. Então vai ser 8% na fase 1, 8% na fase 2, 8% na fase 3. Consequentemente, a sua obra geral tem 8% de imposto. Por que eu optei por fazer dessa forma na planilha, e não uma área geral? Porque acontece muitas vezes de o seu cliente querer te pagar por fase de obra. Então você vai ter que gerar a nota por fase de obra. Por isso, eu optei por informar o imposto nas fases. Repetindo, se você precisar que o imposto seja atribuído ao valor total da obra, então você vai atribuir o mesmo imposto para todas as fases. Então vamos lá, como é que funciona esta tela? Lá em cima nós temos os botões padrão, adicionar, editar, excluir e filtro, no qual quando você clica em adicionar, ele vai te remeter a este formulário, pedindo para você selecionar uma fase, né? A fase onde você quer jogar esse imposto, atribuir este imposto. Vamos colocar aqui na fase 4, que nós criamos para exemplo. E caso eu precisasse criar uma outra diretamente desta tela, eu clicaria aqui neste botão e ele traria o formulário de cadastro de fase. Mais embaixo aqui eu coloco uma descrição para este imposto, vamos chamar de ISS, e uma porcentagem para esse imposto. Vamos dizer que o ISS vale 3%. Aqui o campo observação não é obrigatório e para o nosso exemplo eu vou deixar ele em branco. Clico no botão inserir e o nosso imposto foi colocado na nossa tabela relacionada à quarta fase. Observe que o valor aqui veio zero porque eu não cadastrei nenhum custo para essa fase. Então 3% de nada é zero. O próximo botão é o botão de edição. Então, se eu quiser editar qualquer dado destes impostos, eu clico na linha que eu desejo editar, clico no botão da estrela e ele vai me abrir o formulário com os dados preenchidos e prontos para edição. Então, digamos que aqui, ao invés de ISS, o imposto é Simples Nacional. E o meu percentual é de 10,26. Clico no botão editar e os dados foram alterados na minha tabela. O próximo botão é o botão de excluir. Ele vai me permitir excluir mais de um item por vez, desde que eu tenha selecionado as linhas que eu deseje apagar. Por nosso caso, vamos apagar apenas este imposto que eu inseri na quarta fase. Então seleciono alguma das células que pertencem à linha do registro e clico no botão excluir. Ele vai me pedir uma confirmação de exclusão, eu clico no botão para confirmar e ele apaga os dados desta tabela. E o último botão que falaremos desta tela é o botão de filtro. Ao clicar nele, somos levados a um filtro de fase. Então, se eu quiser mostrar todos os impostos relacionados à primeira fase, eu seleciono primeira fase e clico em filtrar. Então ele vai mostrar todos os impostos que estão dentro dessa fase. Se eu quiser limpar o filtro, eu clico no botão limpar.
Observe que se o filtro estiver ativo, vou ativar novamente aqui o filtro, porém dessa vez vou filtrar pela segunda fase. Filtrei aqui a minha tabela e ele mostra aqui no topo que a minha tabela está sendo filtrada por segunda fase, galpão metálico e calhas. Indo lá para o formulário de cadastro, observe que aqui no campo de seleção de fase, ele mostra a mensagem que o filtro está ativo e não me permite selecionar outra fase, mantendo selecionado já a fase que foi informada durante a filtragem. E por fim, concluindo esta área de tabelas, nós temos a tabela de taxas. Vou clicar aqui na opção de taxas, na aba de tabelas no menu superior, e somos levados a esta tela. Esta é uma tela onde eu acrescento as demais taxas que estão relacionadas à nossa obra, serviço ou produto. Geralmente aqui é inserido as comissões que oneram os nossos valores, como comissões para vendedores, por exemplo. Observando a nossa tabela, nós temos a coluna de ID, um nome que nós atribuímos a essa taxa, o percentual desta taxa, o valor que esse percentual representa na fase ao qual ela foi associada, uma observação de registro e a coluna de incluir na entrada, que vai funcionar de forma diferente do que a gente viu na tabela de materiais, consumíveis, hora homem, hora máquina. Então vou mostrar para você como ela funciona no momento do cadastro. É importante dizer que, assim como os impostos, essas taxas também são associadas às fases. Então, se eu tenho uma taxa que vai ser aplicada à minha obra, serviço ou produto completo, ao valor total, então eu tenho que aplicar esta mesma taxa a todas as fases que compõem esta minha obra, produto ou serviço. Exatamente igual como a gente faz com a questão dos impostos. Então vamos lá, no formulário de cadastro, clicando aqui no verde, nós temos a primeira opção aqui que é selecione uma fase, não é isso? A fase a qual essa taxa vai ser associada. Como exemplo aqui vamos usar a quarta fase, que é a fase de acabamento. Uma descrição, vou chamar de comissionamento de vendedor. Um percentual para esta taxa, 1%. Alguma observação de registro. E aqui vem a parte sobre a inclusão na entrada. Ele tem 3 opções. Se eu quero inserir ele parcialmente, se eu quero inserir ele totalmente ou não quero inserir ele no valor de entrada. Ou seja, a planilha está me perguntando aqui se este custo vai ser ou não um custo inicial da minha obra. No caso de eu selecionar não, ele não será um custo inicial. Se eu clicar em totalmente, quer dizer que todo o valor dessa taxa, ou seja, se a taxa é 2% dessa fase, então 2% do valor total desta fase vai ser inserido diretamente como custo total da minha obra. Se eu clicar em parcialmente, então esse valor, essa taxa, ela vai ser diluída proporcionalmente durante o meu valor de entrada. Ou seja, se eu inserir aqui uma comissão de 1%, quer dizer que no valor da entrada ele vai ter um acréscimo de 1% para compreender esta taxa. Repetindo, se eu clicar em não, então esta taxa não representa um custo inicial da minha obra. Se eu clicar em totalmente, quer dizer que essa taxa, o valor total integral que representa essa taxa, que se refere a esta taxa, vai ser um custo inicial da minha obra. O valor total dela, desta taxa, vai ser um custo inicial da minha obra. Se eu clicar em parcialmente, ela vai ser diluída proporcionalmente de acordo com o percentual que eu determinei. Assim como funcionam os impostos. Então, clicando em inserir, temos o registro feito com sucesso na nossa tabela.
O próximo botão é o botão de editar, que vai abrir o meu formulário e vai permitir que você mude as informações aqui. Note que a gente também tem um botão para cadastrar uma nova fase, sem precisar sair da nossa tela, que vai aparecer tanto no momento de edição de algum dado, quanto no momento de cadastramento de novos dados. E também temos aqui o botão de excluir, que vai permitir que você exclua mais de um registro por vez. Então basta clicar no que você quer excluir, apertar o X e confirmar a operação. E por fim temos também um botão de filtro, que vai te permitir filtrar os dados por fase. Mais uma vez, explicando a questão da entrada para ficar bem claro, vamos usar esse dado aqui como exemplo. Abrir ele aqui através do botão de editar e verificamos o seguinte: aqui em incluir entrada, ele está marcado como parcialmente. Se estivesse marcado como não, quer dizer que o valor desta taxa não representa um custo inicial da minha obra. Ou seja, o valor da taxa, essa taxa de 2% aqui, essa comissão para Carlos Augusto, que é de 2%, que vale R$ 4.313,59, não representa um custo inicial. Se eu clicar em totalmente, significa que os R$ 4.313,59 representam sim um custo inicial da minha obra. Se eu marcar como parcialmente, quer dizer que o valor do sinal da minha obra vai ser onerado em 2%, porque eu vou pagar proporcionalmente esta taxa à medida que eu for gerando notas.